Durante a pandemia da Covid-19, o aumento do consumo da cultura sul-coreana cresce a cada dia. Saiba um pouco mais sobre a influência desse país aqui no Brasil. Segundo dados de 2020 do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul, o consumo de K-dramas no Brasil chegou a 56,3%. Os dramas coreanos ou K-dramas são produções que trazem em seus 16 ou 32 capítulos histórias em que o espectador pode se identificar com elementos da rotina dos personagens e com seus problemas ao longo da trajetória. Além dessas produções, o aumento no consumo da cultura sul-coreana no Brasil também tem crescido nas áreas de beleza, culinária e música. Atualmente, é o quinto país que mais ouve K-pop, gênero musical originado na Coreia do Sul. A pesquisadora Nayane Almeida explica a ascensão da cultura sul-coreana por meio do fenômeno Hallyu. Tem um fenômeno ali, não é só o K-drama, não. É todo um fenômeno, toda uma estratégia comunicacional para poder atingir o público estrangeiro. Porque a Coreia do Sul, até o final da década de 90, né, que é quando começa o fenômeno Hallyu, ela não tinha produção para exportação. Produto de cultura pop, na verdade, para exportação. Era tudo muito restrito lá. E nesse momento lá, eles começaram a se abrir justamente para tentar atingir o mercado, a princípio, o mercado secundário do continente asiático, e isso foi se expandindo cada vez mais até chegar aos outros continentes, até chegar no Brasil, por exemplo. E tudo isso foi pensado, não foi tipo, deu a louca lá e na indústria e bora fazer. Não, na verdade, tinha um propósito, juntando a questão da dificuldade financeira, uma renovação na indústria criativa, uma melhora nas relações internacionais entre os países. Eles começaram a reformular a indústria criativa. Tanto foi um fenômeno que juntou governo e empresa privada. Nayane também explicou sobre soft power, ou em tradução livre, poder brando, que usa produtos e aspectos culturais para exercer influência. No caso da Coreia do Sul, a cultura pop influencia na maneira na qual o país é visto pela comunidade mundial. As plataformas de streaming também são grandes aliadas nessa relação. Mas, sem dúvidas, os fãs são fundamentais. A Hallyu só deu tão certo porque os fãs compraram a ideia, porque o crescimento ele é muito orgânico. Lógico, teve um investimento, uma questão de planejamento, mas nada poderia ter acontecido se os próprios fãs não tivessem comprado essa ideia e eles mesmos começarem a engajar. E, claro, as facilidades que a questão do meio midiático foi se transformando ao longo dos anos, né? Porque isso proporcionou que a gente que é do Brasil tenha acesso a um drama da Coreia do Sul, que é do outro lado do mundo. Então, assim, chegou ao Brasil graças a Via Fandom. A onda coreana também traz contato com uma nova cultura, costumes, idiomas, culinária e muito mais. Em 2013, foi fundado no Brasil o Centro Cultural Coreano, que tem como objetivos o apoio e desenvolvimento do intercâmbio cultural entre os dois países, além de oferecer a divulgação de materiais da cultura coreana. Mas eu acho que uma das coisas que mais me encantaram foi as coreografias. Elas são muito ritmadas, as músicas, cada uma tem o seu momento ou o seu lugar, e é como se cada pessoa do grupo tivesse uma persona. Então é basicamente como se todas as pessoas pudessem se identificar de alguma forma com alguém do grupo. Então, tanto na forma de se agir, na forma de cantar, de se expressar, e assim por diante. Eu acho que as pessoas começaram a abrir um pouco mais os olhos, no sentido de... Eu acho que diminuir também um pouco do preconceito e do racismo que eles tinham a determinadas algumas questões. De acordo com o Duolingo Language Report, um relatório anual sobre aprendizados de idioma no mundo, o coreano foi o segundo idioma que mais cresceu aqui no Brasil. Seja pelo idioma ou interesse na cultura, os brasileiros vêm se tornando fãs e admiradores, independente da idade. Carol Pardini é Ursa Experience e trabalha com a internet desde 2009. Ela é dona e criadora do canal Na Coreia Tem, onde divide com os espectadores suas experiências, informações,
opiniões sobre os K-dramas, K-pop, comida coreana, K-beauty e livros de autores coreanos. Ela afirma que durante a pandemia, suas maneiras de consumir e produzir cultura mudaram. Teve uma diferença sim. Acho que a primeira é tempo, né? A gente acabou ganhando um pouco mais de tempo. Eu vivo aqui em São Paulo, então o tempo que eu gastava para trânsito, essas coisas, eu consegui consumir mais séries. E aí, desse consumir mais séries, criar mais conteúdos. Então, isso que mudou. Eu resolvi me aprofundar em outras áreas da cultura coreana, né? Os filmes também eu assistia, comecei a assistir mais, comecei a falar mais também no canal. Então é isso que mudou. Eu acho que aproveitei a pandemia, como eu acho que muita gente aproveitou, para me aprofundar na cultura, imergir de vez, assim. Gabriela Vitório, fã do grupo GOT7, produtora de conteúdo e consumidora de dramas coreanos, afirma que o vínculo entre fãs foi um dos fatores principais para que ela pudesse iniciar uma conta no Instagram sobre o ator e cantor sul-coreano Jin Young. Na verdade, quando eu quis criar o IG, o Jin Young Brasil, por causa disso, porque eu sentia vontade de conhecer pessoas que gostavam da mesma coisa que eu. Antes eu participava de alguns grupos no Facebook e tinha um H6 lá, só que eu não conhecia muitas pessoas que tinham o Jin Young como favorito. Aí eu criei um Instagram. Primeiro ele era em inglês, né? Não era em português, só que aí quando eu via algumas pessoas brasileiras comentando nas minhas fotos, aí eu pensei, vou criar um Instagram brasileiro para o Jin Young. E aí foi muito bom, porque conheci bastante gente lá, muita gente. Mais do que eu imaginava, valeu muito a pena. Então, e esse senso de comunidade, né? Durante a pandemia, a gente criou uma comunidade muito interessante. Então, isso é muito legal. E eu fico muito honrada de poder, porque eu sempre fui muito curiosa, assim. Então, eu pego essa minha curiosidade e transformo em conteúdo e, né, junto ali, compartilho com as pessoas que também gostam e que, porventura, poderiam ter a mesma curiosidade que eu, né? Eu gosto muito da questão do legado, deixar um legado. Seja de alguma maneira marcar alguém ou deixar um legado.